Gostaria de convidar para retornarem ao palco os senhores Edu Gaspar, Richard Law e David Dean, please. Bom, a gente lembra que temos disponíveis 2 microfones para as perguntas. Edu, eu acho que ficou bem claro que, claro, cada cultura, cada país tem uma maneira de pensar e talvez eu acho que não exista um modelo ideal, né? A gente tem um modelo que funciona naquela cultura, naquele país. Você acha que é por aí? Não existe um modelo de gestão ideal? É difícil encontrar um modelo realmente ideal, porque estamos falando de culturas, estamos falando de necessidades, estamos falando de diferentes tipos de pensamentos, né? Eu acho que cada um tem que criar a sua própria cultura interna e, como eu estava falando da proatividade, você também tem que se organizar quanto à gestão, de colocar cada um nos seus lugares, até a minha posição, da minha posição para cima, é um pouco diferente. Mas existem formas eficazes, existem formas que funcionam realmente, que o Dick mostrou para nós, né? Basta ter muito bem organizado e aplicá-las. Você concorda, Richard? Eu acho que, de repente, você tem, talvez, algo que funcione melhor num país, se adeque àquele país, mas que de nenhuma forma vai funcionar em outro lugar. Primeiramente, vou pedir desculpas, mas vou tentar falar em portunhol. Fala português. super bem português. Não, vai no português. Eu acho que, como o Edu falou, tem fatores culturais. E no Brasil... Vocês conseguem ouvi-lo bem? Aí de trás? E no Brasil, do meu pouco conhecimento do Brasil, tem um fator político. E o fator político não é uma coisa que existe realmente nos clubes europeus. Porque, francamente, no Brasil... presidente de clube, muitas vezes tem um caráter político na presidência e um caráter de futebol esportivo. Então, isso dá uma complicação na hora da gestão. E tem uma diferença também, Dean. Por exemplo, o Edu ele faz parte de uma comissão que discute, olha, precisamos desse estilo de jogador, ele faz parte desse tipo de conversa, desse planejamento. Em alguns lugares, isso não acontece. Ele é apenas comunicado, olha, precisamos daquele jogador, vai lá e contrata aquele jogador. Isso faz diferença, ele fazer parte do processo? That's a great question. But before I begin, I forgot to mention a couple of people, and that's our translators. To Richard and Chris, give them a big hand, because they've been fantastic today. Well done, Richard and Chris. And there's a young man, Joseph Oakshott, I can't see where he is, but he's been actually working on my presentation over the last couple of days, and I'm very grateful to Joseph, wherever you are. So let me just come back to the question. Firstly, a critical relationship always is the manager or the coach, in most people they call him a coach around the world now rather than the team manager, but the coach and the board or the chairman. There needs to be chemistry. And I know when I had the good fortune to be working with Arsene Wenger, it was very special chemistry. And a manager, don't forget, is a very lonely person, because in the end, that guy gets the blame nearly all the time. And very often a referee will get the blame, but certainly the manager will get them when things go wrong. So he needs comfort. And you've got to say, who motivates the motivator? They need somebody around them. So it's always important that there is that warm family feeling within the club, no matter what model exists. Perfect. Perguntas da plateia? Ali, ó. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Pérez, sou secretário de Esportes de Pernambuco e jornalista também de formação. Parabéns pelo evento. Hoje, nas organizações, Edu, a gestão participativa é que dá resultados, é que faz a diferença.
essa liderança lateral, essa horizontalização dos processos. O Tite hoje mostrou que, para tomar uma decisão, faz questão de ouvir todos de uma comissão técnica. Você é ex-atleta. Como isso se dá com o elenco? Como é que o elenco chega a fazer essa participação e qual é o limite dessa participação entre jogadores, comissão técnica e o grande líder, que é o treinador? Existe dentro da nossa organização, que foi criada desde do Corinthians, que cada um, o Tite, coloca com a sua responsabilidade, né? Responsabilidade da área física, da área médica, área técnica e etc. Né? A minha relação é justamente como eu mostrei nos slides, que a minha relação entre os atletas, e deveria colocar os atletas talvez com o Tite, é um filtro também, mas só que eu não posso entrar na esfera técnica junto com o Tite para não haver confusão de funções. Né? Eu estou próximo dos atletas para fazer um filtro de várias situações que me aparecem. Converso, tenho autonomia sim para conversar sobre alguns assuntos técnicos, mas não de decisões técnicas. Faço muitas vezes o filtro porque o atleta não quer chegar no treinador ou chega em mim de uma forma subliminar, que ele quer passar alguma mensagem, eu também consigo fazer um filtro para chegar ao treinador, ou seja, respeitar o limite de cada um. O responsável das decisões técnicas é o Tite. Eu tenho claríssimo quanto a isso, embora tenha um razoável conhecimento técnico que me dá segurança para que eu possa discutir com ele questões e com os atletas. Né? Mas, indo ao encontro que o Mr. Jim falou, esse relacionamento entre coordenador, técnico, gerente, diretor executivo e técnico é de suma importância você ter um feeling de pensamento, de conduta muito parecida. Porque tem momentos que a gente brinca, os atletas às vezes estão buscando algumas muletinhas. Né? Não encontrou no treinador, não encontrou no preparador físico, não encontrou no médico, ele chega no coordenador algum, ele, encontrei, é por aí que eu vou. E quando tem essa democratização de informações, quando você está muito bem aliado com o treinador, dificilmente qualquer um dos atletas vão achar alguma muleta ou qualquer outra decisão possa vir a ser tomada com o pensamento ideal do treinador. Então, acho que esse relacionamento e o respeito de cada área é muito importante, né? Mas esse entender um pouco a cabeça do treinador, eu acho que é sempre muito importante, porque eu tive duas experiências, não tive tantas. Foi com o Tite, a primeira passagem, o Mano Menezes, né? Que também passamos uma boa fase, e depois agora com o Tite de novo. Então, todos eu levo para o mesmo caminho. Próxima pergunta. Boa tarde a todos. Edu, Dick, Mr. Dean, fantásticas apresentações. Edu, eu queria saber, dentro da experiência passada aí pelo Dick para vocês, o que a CBF imagina de hoje até a Copa do Mundo que pode servir de um legado para o futebol brasileiro como um todo, desse trabalho que vocês vêm fazendo. O pós-Copa, o que pode ser deixado desse fantástico trabalho que vocês estão fazendo para o futuro do futebol brasileiro? Eu acho que com o nosso dia a dia, a forma que nós estamos conduzindo, dando a devida importância do cargo que nós estamos, se tornando público tudo o que nós estamos fazendo, da forma que estamos fazendo, eu acho que já começa assim por um legado inicial. Né? A nossa preocupação que nós estamos tendo em ter uma relação muito importante com os clubes talvez seja um legado, um dia que nós não estivemos mais à frente da coordenação ou da parte técnica, o Tite, no caso. A questão do CPA, esses projetos CPA, quem sabe, seja um legado. Aquele microciclo que eu mostrei para vocês em termos de trabalho, né, a formatação de um trabalho também pode seguir de exemplo para o próximo que possa vir, porque muitas vezes falam assim, poxa, o que o treinador da seleção e o coordenador faz no seu dia a dia, sendo que ele só tem jogo lá na frente? Não, nós estamos criando as nossas responsabilidades em cada período deles. Quem sabe possa ficar também uma responsabilidade interna, né, para que o próximo possa vir e possa seguir isso daí, sendo que o principal legado para o futebol brasileiro, eu acho que o Tite está dando um bom exemplo aí de como conduzir as coisas, de como está fazendo os seus devidos trabalhos, né, para que os treinadores, dirigentes, etc., possam seguir um caminho parecido. E, desculpa me estender,
mas é que assim, é muito difícil para nós estarmos falando muito sobre seleção brasileira ainda, porque a gente tem certeza absoluta que nós somos muito jovens no cargo. É difícil a gente chancelar qualquer coisa com 10 meses de trabalho. Né? Nós estamos aprendendo ainda com o cargo, nós estamos pegando experiência com o cargo. Espero que a gente tenha uma certa longevidade e que futuramente eu tenho mais credenciamento para falar ainda mais. Só para complementar, Edu, eu acho que o mais importante que vocês estão fazendo no momento de hoje da seleção não é nem a velocidade das coisas, mas o rumo. Vocês estão dando um caminho para o futebol brasileiro, e isso é muito importante, que ultrapasse a questão pessoal. Vocês estão dando um rumo que, independente de quem esteja à frente no futuro da seleção, a gente já tem um caminho a ser seguido, e isso é muito importante. Como é que funciona essa passagem de bastão numa situação dessa que ele está descrevendo, em que você tem hoje uma comissão técnica formada e aí você tem uma maneira de trabalhar? Como é que vocês passam adiante esse trabalho? Como é que isso funciona lá fora? Para você, sim. Bom, lembra uma coisa, no Arsenal a gente não passou o bastão Pois 20 anos. É muito mais fácil, né? Não, se me lembro bem, por favor, me corrigem, Parreira levou uma aula de crítica quando ele usou uma frase, que o gol é uma consequência. Lembra? Detalhe. Um O gol detalhe. é o detalhe. Gente, eu não vou desmerecer ganhar a Copa do Mundo, não vou desmerecer ganhar, ponto, porque o objetivo é ganhar. Mas, para mim, o legado do trabalho de Edu, do trabalho da nova geração que estou vendo aqui nesta sala, vai ser um processo. Isso vai ser o legado. Então, quem toma o bastão vai olhar o seu trabalho. O trabalho de Edu vai ser... Aí tem um case para estudar. Ah, isso foi bom, isso foi errado, tudo bem. Mas você vai construindo para o futuro. O ruim, e acontece muito, chega um novo gerenciamento, dá uma olhada ao trabalho feito, ou por ciúme, ou por interesses políticos, tira tudo e começa de novo. Aí é difícil, mas acho que não vai acontecer. Dean, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não ter um trabalho feito a longo prazo. Ou seja, o técnico não deu resultado, aquele técnico cai e entra um novo técnico, começa o trabalho todo novamente. Você estava falando sobre isso na sua palestra, o tempo que os técnicos ficam nos clubes. E, realmente, aqui no Brasil, a gente tem esse problema. E, às vezes, você tem, durante um campeonato, vários técnicos no mesmo clube. Então, é uma questão cultural, sim, mas isso atrapalha demais o trabalho. It does indeed. The one thing that any club or indeed any organization needs is one word: stability. And that's how you get success. And today in the Premier League, Dick mentioned it, but in fact in the 92 professional clubs in England, the average time a manager is in a job now is 12 months. Because we're living in such a society, if a manager loses 6 games, he's out. He's down the job centre. He's looking for another job. Well, you know, you've got to be patient. Nobody's got patience anymore. And particularly, we've now got a new breed, a new culture coming in of new ownership. They want immediate success. But it's not as easy. It's not turning a tap on and you get hot water. Teams evolve. They take time to build. You've got to assemble the team. You've got to get them working together. People have got to have more patience, I'm afraid. Otherwise, you're going to see more and more casualties with managers leaving. And who would want to be a manager today when they know they can only be in a job for a year or 18 months? So it needs some more common sense to come into the game. And it all begins really at youth level, training the youngsters to come in. It's a process. I call it evolves. It doesn't happen overnight. And that's, in a lot of cases, the expectation level is so high. People think, immediately you think of Brazil, almost number one in the world of creating wonderful, skillful, talented players, right? But it doesn't happen overnight. It starts at youth level. When we said before, 8 to 9, 10 years old, that's when you've got to start developing the kids to make sure they've got the talent. And I'll just say this, it's very simple. And I say this in schools. Better teachers, better pupils. Better coaches,
better players. So you've got to teach the coaches how to coach. That's where it all begins. It's like going to school. It's very simple. Não é tão simples assim, né? Deixa eu aproveitar aqui. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta, porque os dois estão numa posição que foi talvez parecida ou similar a que o David Jean fez durante muitos anos no Arsenal. Inclusive, foi ele, como ele citou, que me contratou, teve na linha de frente de uma contratação. E eu queria perguntar para eles, e talvez seria legal para todo mundo escutar, qual que foi, como seria, quais são as etapas para uma contratação na sua época, e agora, na sua época, se continua com os mesmos sistemas de contratação ou se mudou alguma coisa, porque você esteve na linha de frente e hoje você é linha de frente. Pode citar o Edu como exemplo. Como é que foi para contratar o Edu? Foi facinho. Foi fácil. Well, as a matter of fact, it took time because the first thing is, and it always starts here with identification. Now, once a chairman or a director starts identifying players for the manager or the coach, that is a recipe for disaster because they can't impose their views. I mean, what training, what professional training have they had? Have they played the game at the highest level? Do they know how good the player is? So you've got to have a good scouting network. And Edu was identified as being a talent that we should go for. Then it was up to me to go out to Sao Paulo, to go to Corinthians, to start talking, to negotiating with them. And I remember in Gilberto's case, they didn't want to talk to me. It was very difficult. I remember Khalil and Guimarães, nice guys, but when I went there, I said, I'm coming out, I'd like to talk to you. I couldn't get a meeting with them for 3 days. They didn't want to sell him. So I had to literally sleep on their doorstep, almost, to say, look, I want to engage. And finally, we got an engagement going, and then I had to handcuff Gilberto to my arm to bring him to the training ground. Remember when we went to Austria to take him back? And with Edu is likewise. You've got to be very patient, and you've got to act with stealth today, because today there is so much competition. There is too much money chasing too little talent. I think Fabio Capello mentioned that. We're all trying to fish in the same pond. It's difficult. So and everybody's got money today. In England, little Bournemouth start with £100 million because of television. Well, they can buy almost anybody. So the competition is so rife. Not easy. You've got to identify, and then you've got to be smart in negotiations. Quer falar, Richard? Eu acho que tem mudado possivelmente nesta época, nos estes 10 anos. Provavelmente é o preparo do análise, porque a gente hoje tem uma possibilidade de analisar o rendimento do jogador via algoritmos, computadores. Então, o análise estadístico é uma coisa nova, é imperfeito. Tomara que ninguém contrata um jogador à base da estatística. Eu acho no nível físico também a gente está começando a ter mais informações da capacidade física do jogador. Eu acho que a próxima fronteira, que é a mais importante, sempre falo que hoje todos os clubes sabem preparar o jogador de aqui para baixo. Então, fisicamente, o meio-campista vai saber correr 12, 13 quilômetros, tá? O atacante vai ser muito rápido, tá? Mas o que a gente não consegue ainda mensurar, é daqui para cima. O que você falava, atitude, caráter, respeito. Também o senhor Dean falava... São as coisas, para mim, mais importantes para o jogador de élite. Agora, jogador meia-boca, do meio da tabela... Está falando muito bem português, gente. Está falando gíria e tudo. Contrata qualquer um serve. Mas se você está falando do Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, você tem que ter um jogador diferenciado, eu acho. Você foi. Obrigado.
Mais alguma pergunta da plateia? Boa noite, Felipe Faro. Eu queria fazer uma pergunta para o Zicló. Primeiro, uma afirmação da época que ele esteve no Brasil, envolvido no Corinthians, não mudou muito. A parte política dos clubes não mudaram muito. Nós, executivos, ainda sofremos bastante para ter uma certa autonomia. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco do comparativo da MLS, que é um sistema de franquia, a gestão da MLS num sistema de franquia, com a gestão do Arsenal, por exemplo. Quais são as principais diferenças, tendo em vista que no sistema de franquia há um maior controle da liga sobre os clubes? Dia e noite. Não são comparáveis. São dois mundos completamente distintos, porque o Arsenal não só compete com os clubes da Inglaterra, mas compete com França, Espanha, a Bundesliga, Série A. E o Major League Soccer, de alguma forma, controla tudo, porque todos os jogadores são contratados, obviamente. Tem um discurso com o clube, mas o controle fica em Nova York. Okay? Segunda coisa, não tem promoção nem tem descenso na Major League Soccer. Então, o ano foi mau. O que vai acontecer? Fica último? Não tem consequência. Por isso eu acho que Major League Soccer é outra estrutura com outro objetivo, que as ligas europeias. Ficou claro, né? Foi um bom exemplo. Mais uma pergunta ali. Aqui na ponta esquerda, Vanessa. Aqui, ó. Agora eu estou te vendo. Pronto. Antes de tudo, parabenizar pela belíssima condução dos trabalhos no dia de hoje. Você, Vanessa Rios, competente como sempre. Muito obrigada. E a minha pergunta é dirigida ao Mr. Jim, tá? Antes de tudo, Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará, Nordeste brasileiro. Antes de tudo, ficamos impressionados com os números da violência que tínhamos no futebol inglês. É utopia falar que podemos reduzir a zero os mesmos números aqui no Brasil, já que ontem tivemos, inclusive, tiroteio na final do Atletiba, em Curitiba, tivemos violência lá no nosso estado, na final Ceará Ferroviário, e em outros estados também. É utopia falar que podemos acabar com a violência nos estádios de futebol, dentro e fora, aqui no Brasil também? Okay, I have to turn the clock back because I remember the 1980s very well, what happened in England. It was very ugly, and I mentioned it in my presentation, when we had hooliganism. And hooliganism just isn't a football problem. And in fact, at the time, we had our Prime Minister was Maggie Thatcher, and she called at some of us, and I was in the room, and she said, "What are you going to do about your football hooligans?" We said, "They're not our hooligans, Prime Minister. They're your hooligans as well. They're the hooligans of society. Together, we've got to work at it. We've got to make sure that we find out we have better policing, better stewarding. When we find out who the villains are, who the naughty boys and naughty girls are, they've got to be punished. They've got to have exclusion orders. You stop them from travelling." So it's got to be a concerted effort between the club, maybe the local council, and the government together to work at it, to eradicate it. Otherwise, nobody wants to go. We're in the entertainment business. You want to encourage. You want to have women going to the games. You want to have kids going to the games. It's got to be an encouraging environment. If it's not, if people think there's going to be fighting breaking out, they won't want to go. So you've got to eradicate that. And the only way you can do it is better stewarding, better policing, and indeed something else. And that's a better environment when they get there. We went to All-Seater Stadium in England because of the tragedy at Hillsborough, where 96 people lost their lives. That was a change in itself for football in England. And that created better behaviour because we could identify who everybody is. We have closed-circuit cameras. Today, at any stadium, you can have 60,000 people. Any single person can be identified immediately if they're misbehaving.
and they can be rooted out and taken out of the game. It's the same with racism. Yeah, it's got no place in football today. It's got to be taken out of the game. It's not the right environment for youngsters to go to a game. I hope that answers your question in some. Not an easy, but you've got to work at it. Próximo. Ali. Oi, boa tarde. Roberto Siviero. Uma pergunta para o Dean. Estou curioso para saber quando a FA foi criada, como foi o relacionamento, a Premier League, digo, foi criada, como foi o relacionamento com a FA nos anos subsequentes e se foi algo que foi uma ruptura. Você disse revolucionário na época, mas não sei se houve uma ruptura efetiva. Que eu não sei até se você sabe, mas aqui no Brasil a gente teve já um caso bastante emblemático de tentativa de criação de uma liga dos clubes profissionais e que acabou não funcionando por diversos fatores, mas gerou bastante discórdia na governança esportiva da época. I like that question, and I would urge you. I left some of those DVDs. If you don't get one, I'll get one to you because it tells the whole story. And what happened was, to make it happen, we needed to get the FA on side. The 5 clubs by themselves couldn't do it. The FA were the governing body. They control 50, 60, 70,000 clubs who play on a Sunday morning from the grassroots right up to the senior clubs. We needed them on side to give their blessing to sanction a new league. We could not have done it without their support. And when we went to them and we showed, look, this is what's going on, the graph of football in England is going down the drain. We've got to do something. We want you on side. It'll be for the benefit. We'll develop. We'll pledge money to it, to the lower divisions. They won't be left stranded. They won't sleep out in the cold at night. We'll make sure that they will be kept alive somehow. But we want the FA on side. And actually, the FA missed a trick because they agreed to it on the understanding, we had 22 clubs at the time, that it would go down to 18 clubs to give a better opportunity for the England national team. There'll be less games being played. And I'll say this publicly, I think you're playing too much football today in Brazil. I think there's too many games. I think you've got to, right, and we need a mid-season break in England. We're not seeing a mid-season break. Now, somehow, we've got to think of the athlete. The game is faster, more physical than ever before today. So you've got to think of the athletes. And that's one thing we told the FA. And eventually we made such a compelling argument to the FA that they agreed to give their blessing to sanction a new league. And when it came to the final meeting, somebody from the FA, the chief executive, stood up and said, we want this to happen. Because without them, it couldn't have happened. Próxima. Estou com vergonha? Ali. Boa noite. Meu nome é Felipe. Eu gostaria de perguntar em relação ao futebol mundial e ao futebol brasileiro, que princípios de compliance talvez o clube Arsenal aplica, que seriam fundamentais também para o cenário brasileiro, na sua opinião? Você está lendo os jornais. Não. Vou usar uma palavra, uma frase que aprendi na minha chegada ao Brasil. Zé Roberto Guimarães, trabalhava com ele. E eu perguntava sobre qualquer problema. E ele sempre falava para mim, é complicado. A frase resumiu bem. Eu ficava doido. Zé, pelo amor de Deus, qual é o problema? É complicado. Compliance vai ser uma área de suma importância no futuro. Porque, no fundo, as regras, a base jurídica
de muitos contratos de futebol e muito regulamento de futebol não tem uma base firme na jurisprudência dos países. Então, pelo momento, por exemplo, na Inglaterra, a gente está vivendo uma situação muito frágil, muito difícil na área de recrutamento de menores de idade. Então, os clubes querem ter os melhores jovens jogando na base deles. Eles fazem promessas financeiras, fazem promessas esportivas para famílias e não cumprem com as regras. O Man City foi multado agora com 300 mil pounds e foi punido, e eles não podem assinar nenhum jogador de base por um ano. Então, eu acho que o compliance, cara, ao futuro, vai ser uma área fundamental. O problema, qual é aquela frase? Quem faz... who makes the rule, quem faz a regra faz o... Não, é o conceito de que para cada regra tem alguém tentando pular. E no futebol somos expertos na hora de pular regras, infelizmente. Esse assunto é um assunto extremamente delicado. A gente, no dia que a gente for falar de transferências, né, a gente vai também falar muito sobre isso, né? A quantidade de jogadores que muitas vezes são consultados aqui, ele já está em outro país, querendo jogar por outro clube, e às vezes ele nem foi registrado aqui, ninguém sabe de onde ele saiu, ele foi para lá, às vezes, ou já era profissional aqui e chega lá como amador, e aí se torna profissional lá, enfim. É complicado. Boa pergunta, boa pergunta. Complicado mesmo. Mas essa frase do Zé é boa, né? Resume bem. Mais alguma pergunta aí da plateia? Ali, atrás. Boa noite, meu nome é Isabelle. Eu tenho uma dúvida a respeito do tempo de mandato dos dirigentes, que foi falado hoje aqui, que no Arsenal, por exemplo, vocês têm dirigentes que estão lá há muitos anos. Inclusive, o Edu levantou a questão de passar o bastão, e que isso não ocorre com tanta frequência como aqui no Brasil. Recentemente, foi aprovada uma lei aqui no Brasil, denominada Profut, que limita o tempo dos dirigentes no comando dos times. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse dispositivo legal. Se isso é positivo, negativo, ou não tem como afirmar, depende muito do andamento das questões internas do clube. Nós estamos falando do estatutário, correto? Da lei do Profut, o tempo de... Exatamente. Olha, depois que eu tive a oportunidade de viajar e conhecer novas organizações, como no Arsenal, tive no Real Madrid, tive no Barcelona, e começava a querer entender um pouquinho como era o processo interno dos clubes, quanto tempo ficava o presidente, quanto se tinha diretor esportivo, se tinha gerente esportivo, qual que era a área de cada um, porque é complexo, né? Não tem, como a gente estava falando, não tem nenhum modelo pronto, né? Como eu estava num período de aprendizagem, ainda estou, obviamente, mas fui buscar algumas informações e cada um dos países existem tempos de mandatos, mas não como a lei do Profut, mas existe a lei interna dos clubes, como nós temos a do Corinthians, do Flamengo e etc. A do Real Madrid, na época, era muito questionada, que você pode me corrigir, Dick, o Mr. Jim, que o presidente do Real Madrid tem 4 anos de mandato e mais 4, correto? E eles estavam reclamando que era pouco tempo. Enquanto você ia em outro país, como a Alemanha ou a Inglaterra, era totalmente discutível, porque eles não tinham esse tipo de presidente no cargo, né? Aí você ia falar com o pessoal da Alemanha, pensava de uma forma diferente, né? Eu acho sempre salutar, na minha opinião, salutar sempre existir uma troca de comando, um fluxo para que todos possam respirar, para que todos possam também entender, mas dentro de um tempo determinado. Por exemplo, eu sempre questionei os 3 anos do Corinthians, ao clube que eu trabalhei, e tive mais presente. O primeiro ano ele assume, o presidente no caso. O segundo ano ele começa a adaptar e o terceiro ele entrega.
né? É complexo. Eu acho que pensar um pouco mais sobre isso, sobre o tempo, a gente está falando de permanência, né? De permanecer um pouquinho mais no cargo, mais tempo no cargo, né? Ou não. É tudo questão de entender e levar para mim para o lado profissional das áreas. Eu posso ter um presidente estatutário, eu posso ter um diretor estatutário, desde que eles tenham consciência de colocar os seus executivos das suas devidas áreas. Né? Se eu não entendo de futebol, se eu não entendo gerenciamento de futebol, que coloque um executivo que entenda, ou coloque um CEO, no caso do DIC. Né? Eu vou para esse lado, do lado dos executivos, e o tempo é sempre muito discutível também. Vamos para a última pergunta. Boa noite. Eu queria fazer pergunta, aproveitando que o Mr. Jim falou do futebol feminino na Inglaterra. Como vocês veem o potencial do esporte aqui no Brasil hoje? I think what's going on in England is very, very exciting. Year on year, as you saw from my slide, there's more and more women and girls playing football. In fact, when I went to see the referees only a few weeks ago, I said to the head referee in England, I said, how long will it be before we see the first female referee refereeing a Premier League game? He told me within the next 5 years. Girls are being fast-tracked now to, why shouldn't they be referees? Why shouldn't girls be referees? Why not? So it's going to happen. So I think it's exciting. I think every club, and certainly in England now, every Premier League club has got a girls team, and they're putting money. Certainly a lot of them have to subsidise it, because at the moment the sponsorship, the television is not quite there, so clubs have to sponsor it a little bit. But eventually it'll come good, I've got no doubt about it. Because the one big thing again is television is getting behind it in England. Television makes people famous, makes stars, and it's getting more and more popular. So my advice to all the Brazilian clubs is start thinking about having girl academies, start thinking developing girl referees, girls assistants. Keep moving it, because that's the way the game is going to go. Don't get left behind. Se eu poderia agregar comentário, vou te contar uma história. Conheci o Sr. Dean e Arsene Wenger no ano 2000. Estava trabalhando no Corinthians, eu tinha que ir a Londres, e o Sr. Dean me convidou a assistir jogo no velho estádio Highbury. Acabou o jogo. E entrou o time feminino do Corinthians, do Arsenal, para jogar. E aí o Mr. Dean falou, não, fica aqui comigo que a gente vai assistir. Gente, assisti o jogo feminino do Arsenal com David Dean, o vice-chairman, deste lado, e Arsene Wenger sentado deste lado. Então, o compromisso... Para mim, o sucesso do futebol feminino vai ser igual. O compromisso, igual ao futebol masculino. Quando você tem o compromisso dos altos cargos de qualquer organização, a gente vê. E a gente presta atenção. Quando eu fiquei com os dois caras de lado meu, falei, this must be important. So, no momento que a gente vê... This is not going to be good. Quando a gente vê Tite e Edu assistindo jogo feminino juntos, aí já fizeram? Não, eu estou comendo com a Emily já, aquela aqui. Mas tomara que aconteça, porque é muito importante para a sociedade e para o futebol. Can I just finish with this statement? That I was involved in forming the Arsenal ladies team in must about the mid-1990s, and I remember making a presentation to the board of directors that this is what we should do, we should have an Arsenal ladies team. They said, are you crazy? I mean, girls are not going to want to play football, are they? Are you serious? I said, I tell you what, I've been to the States, I can see it, we've got to do it, because we'll get left behind if we don't do it. I made sure that that we formed an Arsenal ladies team. And in those days, we only had one team playing. Today, on any weekend, there'll be 8
Arsenal ladies team playing from the years 8 years old right up to the seniors. That show how it's going. There's more and more interest than ever before. Você tinha visto a Emily, a técnica da seleção brasileira ali, Richard? Então, falou sem ver, tá vendo, Emily? Ó. Olha, eu acho que foi uma tarde e um dia inteiro extremamente proveitoso. Eu queria muito, muito agradecer. Thank you so much. You're welcome. E Edu, quer finalizar? Eu gostaria de agradecer aqui publicamente a presença do senhor, Mr. Dean. Muito obrigado. Eu sei que a sua agenda, eu sei que os seus compromissos não são poucos, eu sei o quanto não é fácil se organizar para vir até aqui. Então, deixo aqui meu agradecimento de poder dividir com a gente esses momentos maravilhosos, no caso. Você, Dick, liguei muito para você também. Né? Muito obrigado também pela sua participação. Foi uma equipe, importante dizer aos dois que nós temos uma equipe muito grande por trás, embora eu tenha indicado os nomes que eu sabia que vocês poderiam dividir um conteúdo importante, mas tem a Lu, tem o Rato, tem uma turma aí muito grande por trás para conseguir viabilizar também todas as questões. Então, agradecimento também à equipe do Gilberto. E gostaria, antes de terminar, posso? Sim, homenagem. Deixar uma pequena lembrança. Dick, vou abrir, deixa eu só entregar. Dá licença. Não vale sair de fininho ali, que nem o Bielsa, né? A picture, please. You can stay together, yeah. Muito bom. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse dia. Eu acho que foi extremamente proveitoso para todos nós. E nós encerramos assim nosso primeiro dia da segunda semana de evolução do futebol. Continuamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com a sessão Transferências Internacionais, Registros e Litígios, ao vivo nos canais da CBF, no YouTube e no Facebook. Muito obrigada pela presença de todos e até amanhã. Foi muito bom.